Som. Uma boa noite, igreja. Que a paz e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um presente aqui essa noite, amém? Uma boa noite a você que se encontra aí no aconchego do seu lar, nesse domingo frio, né? Mas com o coração aquecido, porque temos a certeza que temos um Salvador ao nosso lado, um Salvador que nos dá esperança. Assim espero que seja a sua esperança também, tá bom? Bom, o tema dessa noite é a chuva das águas. Tema meio estranho, né? Pô, como assim, chuva das águas? Geralmente chuva se remete à água, né? Mas eu quero trazer para vocês um pequeno relato, uma pequena história. Por que eu coloquei o tema desse sermão, chuva das águas? Geralmente em regiões secas, onde você produz alimentos, o pessoal costuma usar uma técnica chamada de plantio sequeiro. O que acontece? Eles plantam, eles semeiam ali na terra, no solo, e ficam aguardando a chuva chegar. Geralmente na região do Nordeste, tem um fenômeno chamado chuva das águas. Aqui, para nós, da região de São Paulo, a gente fala que é a famosa chuva de verão. Só que com uma diferença, né? Aqui, geralmente, quando forma para chover, não demora 15 minutos, a chuva cai. Geralmente no Nordeste, não. Eles ficam ansiosos por essa chuva das águas. E aí ele fica dias e dias e semanas formando, e o pessoal ali olhando para o céu, esperando que essa chuva caia, para que possa ali irrigar suas plantações. Geralmente plantios sequeiros como milho, soja, feijão. Então o pessoal espera ansiosamente por essa chuva. E aí o pessoal chama ela de chuva das águas. E interessante que essa chuva das águas, quando ela vem, ela traz uma felicidade tremenda para o povo nordestino. Um povo sofrido, né, que depende muito da chuva para poder produzir, né? E quando eu estava preparando o sermão, eu resolvi falar sobre chuva das águas, aí lembrei também de algo muito interessante. No meu tempo, quando eu era mais jovem, né, a hora que não sou tão velho assim, eu gostava muito, quando chovia, tomar banho de chuva. Quem aqui já foi criança aí, já tomou banho de chuva, sabe como é maravilhoso, né? E um certo dia, quando eu ainda morava na Bahia, veio a famosa chuva das águas, e o meu quintal, onde eu morava, ele era amplo. Tinha ali um gramadozinho, e tinha algumas lonas que a gente costumava usar para cobrir o morango. E meus filhos, muito sapecas, chegaram para mim: pai, podemos tomar banho de chuva? A gente olhou para o céu, não estava trovejando. Tá, tudo bem. E a felicidade que foi eles tomaram banho de chuva e pegaram aquela lona e esticaram assim no quintal. E do jeito que eles vinham, eles se jogavam, escorregavam. E naquele momento, isso há uns 4 anos atrás, me fez refletir. Falei, nossa, a felicidade por causa de uma chuva. Isso me fez lembrar da minha infância, né? Me fez lembrar também como será a nossa felicidade quando Jesus voltar. Que esse seja o meu e o seu desejo, né? Esperando a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Tá? Mas eu quero falar também um pouco sobre o tema dessa noite. Iremos falar sobre a chuva serôdia. Eu não sei quantos aqui já ouviu falar sobre a chuva serôdia, né, ou a chuva temporã. Tá? A chuva serôdia e a chuva temporã eram chuvas que caíam na Palestina. Aliás, caem até hoje, né? Na região da Palestina costuma chover 2 vezes por ano. A primeira chuva é a chuva temporã, né? Geralmente ela cai ali no começo do outono, ali, mais ou menos no mês de outubro e novembro.
a chuva temporã. É uma chuva mais calma, uma chuva que serve ali para amolecer o solo, para receber a semente, né? E depois de plantado, ali a semente, eles esperam a chuva serôdia, a tão esperava chuva serôdia. Essa chuva geralmente, ela vem no verão, ali entre o mês de março e abril. E sem essa chuva, a chuva serôdia, não se tem colheita, né? E detalhe que o povo de Israel, eles costumavam ter 2 colheitas por ano. A primeira era de frutos. Não havia tantos frutos igual temos hoje, né? Hoje temos uma diversidade de frutos incrível, né? Você quer uma melancia, você vai no mercado, você quer uma uva, você vai no mercado. Lá não. Lá tinha a época certa naquele tempo, né? E eram poucas, né? Então, o que eles tinham de fruto lá? Uva, azeitona, né? Um pouco de tâmara, um pouco de figo e um pouco de romã. Talvez você possa estranhar eu ter falado azeitona, mas a azeitona, ela é um fruto. Assim como o tomate também, para quem não conhece, ele também é um fruto. Então, a primeira época do ano, eles colhiam frutos. Na segunda época, era outra colheita. Essa era a colheita dos cereais. E também era numa determinada época do ano, né? E nessa época de cereais, era colhido trigo, cevada e um pouco de centeio. Essa colheita, quando fazia essa colheita de grãos, ela geralmente é chamada de ceifa ou de cega. Com certeza vocês já ouviram falar essa expressão na Bíblia, né? Ou ceifa ou cega. Só que o interessante é que para a produção do cereal tinha todo um processo. E para você entender o processo da chuva serôdia na Bíblia, você precisa primeiramente entender como é que funcionava esse processo desde a semeadura até a colheita, tá? Então, eu vou convidar a você aí na sua casa a prestar atenção. Aqui na igreja eu não vou conseguir transmitir, mas você que está em casa vai conseguir ver aí uma arte, né? O pessoal da transmissão vai colocar aí um slide, e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funcionava o sistema de produção, o sistema de plantio nos tempos da Palestina. E eu quero que você preste bastante atenção, porque você só vai conseguir entender o significado da chuva serôdia se você compreender o processo de plantio, tá bom? Não sei se já está aparecendo para você aí, só que assim, existem 7 etapas para se iniciar um plantio. O primeiro era o preparo do terreno, né? Esse é essencial. Se você não tem um preparo para o terreno, impossível você plantar. Depois do terreno plantado, vem a semeadura. É o processo de você colocar a semente no solo para germinar. Após essa semeadura, caía a chuva temporã. A chuva temporã, ela serviria ali para umedecer a semente, para a semente germinar e poder nascer, é claro. Depois da chuva temporã, vinha ali o desenvolvimento da planta. Choveu, germinou, a planta começa a desenvolver. Depois da planta desenvolvida, começa o processo ali de frutificação, ou, em algumas, dependendo de algumas culturas, granação, né? Começa a sair ali os grãos. Após isso, quando o grão começa a sair, aí então vem a tão esperada e aclamada chuva serôdia. Para quê? A chuva serôdia, ela serve ali para amadurecer os grãos, para encher as espigas, para que possam produzirem, né? Esse é mais um processo. E depois que a semente já está amadurecida, vem o momento da ceifa, vem o momento da
colheita. O interessante, igreja, que o plano de Deus, que o plano que Deus fez para nos salvar, ele tem um eixo. E esse eixo é a pessoa de Jesus Cristo. A obra de Jesus, e quem é Jesus? Filho de Deus, mas também o Jesus humano, o Jesus, o Deus conosco. O que ele fez no passado, seus ensinos, sua vida sem pecado, sua morte na cruz, sua ressurreição, sua intercessão no céu por nós. A sua segunda vinda, a que tanto esperamos. Esse é o eixo do plano da salvação de Deus. Mas esse plano também se destaca com certa ênfase a pessoa do Espírito Santo em favor dos filhos de Deus. Como o Espírito Santo, ele vem até nós, trabalha no nosso coração e nos conduz até o fim, até a volta de Jesus. A Bíblia resolveu ilustrar o trabalho de Deus por nós, através da ilustração dessas duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. O que eu acho muito bacana é como Deus, ele trabalha para trazer a mensagem de forma didática para nós. Um pessoal leigo, que não entendia muito, não tinha muita leitura, não tinha muita cultura, mas sabia muito bem o que era manejar um solo. Sabia muito bem o que era plantar e o que era colher. Então Deus foi bem didático com eles, usando essa ilustração da chuva temporã e da chuva serôdia. Eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, qual seria o contexto que Deus usaria para nos explicar, para nos dar ali uma explicação mais didática. No tempo que vivemos de internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, geladeira, supermercado, qual seria o contexto, qual seria a ilustração que Deus usaria, né, para falar conosco nos tempos atuais? Naquele tempo foi assim que Deus usou essa ilustração, chuva temporã e chuva serôdia, para poder levar a mensagem para o seu povo. E tinha uma promessa, tinha uma profecia sobre isso. E aí agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, Joel capítulo 2. E aí agora a gente vai começar a compreender os planos de Deus para aquele povo, a promessa de Deus, a profecia para aquele povo, e ao longo do sermão também vamos ver a promessa que Deus tem através dessa profecia para nós, tá bom? Joel, capítulo 2, versículo 23 primeiro, tá bom? Eu vou ler o versículo 23, e após vou ler o versículo 27 até o 32, ok? Eu não sei se você na sua casa já achou, se não achou, com certeza a equipe colocou aí no rodapé, você pode acompanhar a leitura, tá certo? E diz assim, Joel, capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e a chuva serôdia. Versículo 27. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E o profeta Joel continua, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles
que o Senhor chamar. Amém? É interessante que essa profecia de Joel, ela já teve um cumprimento. E esse cumprimento aconteceu lá no dia de Pentecoste. Lá em Atos. Quero pedir para você agora nesse momento, folhear sua Bíblia, vamos lá, fazer uma viagem até o livro de Atos. Atos, capítulo 2. A ilustração que Joel traz aqui, da chuva temporã e da chuva serôdia, é uma representação do Espírito Santo. Aqui, Joel ali, inspirado por Deus, fala ao povo que chegará um tempo que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a sua igreja, sobre toda a sua nação, sobre cada pessoa. Atos 2, a partir aí do versículo 15, 2:15, fala assim: estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Bom, só para contextualizar aqui, Pedro aqui estava falando, né, no dia ali de Pentecoste, o Espírito Santo desceu, né, você que já conhece o relato bíblico já deve saber, o Espírito Santo desceu ali, né, e todos ficaram cheios do Espírito. Começaram a falar em línguas, mas o línguas aqui é falar em outro idioma. Por exemplo, na festa que o pessoal estava ali reunido, vinha judeus de todas as partes do mundo. Só que cada um vivia num local diferente, era nascido de outros lugares, ali de Damasco, da Grécia, enfim. Eles falavam aquela língua, eles já não tinham o costume da língua judaica. Então, no momento que o Espírito Santo desceu, sem precisar de intérprete nenhum, eles começaram a entender o que os apóstolos estavam falando, nas suas línguas maternas. E o interessante é que, conforme os apóstolos estavam falando, algumas pessoas falavam assim: esses camaradas estão bêbados, não é possível, eles estão falando e eu não estou entendendo nada, estão embolando tudo aí, o que eles estão dizendo? Mas cada um conseguia entender em seu próprio idioma. E Pedro vendo aquilo dali, né? Pedro, como um grande líder, falou: ó, amados irmãos, isso que vocês estão vendo, eles não estão embriagados igual vocês estão achando que eles estão. Na verdade, eles receberam ali o Espírito Santo e estão falando para todos, e o Espírito Santo está sendo um intérprete ali. Então, cada um está conseguindo compreender na sua língua. E outra coisa, ainda cadê aqui? É a 3ª hora do dia, ou seja, era mais ou menos 9 horas da manhã. Quem ia beber 9 horas da manhã? Complicado, né? Então Pedro ali estava tentando explicar para o pessoal. Mas o versículo continua, né? Pedro continua: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O texto que nós acabamos de ler de Joel 2. E Pedro vem aqui falando todinho a profecia de Joel. Ele falou assim, ó: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a terra, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os seus servos e sobre minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pergunto para vocês, que está aqui na igreja e na sua casa: essa profecia foi cumprida? Sim ou não? Sim? Eu ouvi um sim aí da sua casa? Eu ouvi um sim da igreja? Amém por isso. Ela foi cumprida. E Pedro acabou de confirmar a profecia. Eu quero ler aqui para vocês um trecho
da escritora norte-americana Ellen White sobre esse tema, para dar um pouco de luz para nós. Fala assim, ó: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final dos tempos. Eis aí os tempos de refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Lá no Grande Conflito, página 611. Então vemos aqui que esse cumprimento da profecia aconteceu lá no tempo de Pentecoste. Muita coisa aconteceu ali. Ali foi o início da igreja cristã. Foi ali a fundação da igreja cristã. Ali se começou a propagação do evangelho. Ali foi a chuva temporã caindo. A semente já estava plantada. A chuva temporã veio, o Espírito Santo desceu e o evangelho começou a ser proclamado. Agora, você que está em casa, você vai ter o privilégio de ver aí na tela do seu smartphone, da sua televisão, do seu computador, enfim. O plano da salvação, a ilustração que a gente usou lá no início, né? O processo todo de plantio. Agora eu quero trazer para os dias atuais o que aconteceu lá atrás, né? Quando a igreja começou, até o final do tempo. Primeiro, o preparo do terreno. Lembra o primeiro processo? Para você produzir, você precisa preparar o terreno. E como isso foi possível? Bom, todos aqui já ouviram falar no João Batista. João Batista foi o propulsor. João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Foi aquele que anunciou, aquele que mandou o povo se arrepender, porque a salvação estava por vir. E João Batista ali preparou o caminho para que Jesus pudesse vir. A semeadura, que foi o segundo processo que a gente viu, a semeadura é o ministério de Jesus Cristo. Após João Batista ter batizado ali Cristo, Jesus começou o seu ministério. E Jesus começou ali o seu ministério, começou a pregar, saía de cidade em cidade, falando do evangelho. Ou seja, Jesus ele estava semeando o evangelho. João Batista já tinha preparado a terra, Jesus estava fazendo a semeadura. Estava ali colocando a semente do evangelho no coração de todos. O terceiro processo, que seria ali a chuva temporã. A chuva temporã, como acabamos de ler, é a descida do Espírito Santo sobre a igreja ali em Pentecostes. E aí o quarto processo, né, que é o desenvolvimento da planta, ou seja, o avanço da igreja, da comunidade apostólica, o avanço da igreja, começando desde Jerusalém, indo até os confins da terra. Sabe o que me chama a atenção nesse ponto, o desenvolvimento da igreja? Que quando os apóstolos, os discípulos estavam com Jesus, eles eram pessoas medrosas. Quando Jesus morreu na cruz, ninguém ficou com ele. Quando Jesus foi levado ao julgamento, ninguém ficou do lado de Jesus. Todos os discípulos correram com medo. Mas o relato de Atos fala, e aí ao longo do livro, que houve uma transformação tremenda. Houve ali o desenvolvimento. Houve ali o avanço da obra. E aí no quinto ponto,
seria a chuva serôdia, como a gente viu aí, que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja no tempo do fim. Eu acabei de ler aqui Ellen White falar que a descida da chuva serôdia, ela será muito mais potente do que foi no dia do Pentecoste. Todos os milagres que aconteceram no Pentecoste, com a descida da chuva serôdia, ele será em dobro, ou em triplo, ou perder de vista de tanto milagre. O sexto processo é o amadurecimento dos grãos. E aqui eu trago para os dias atuais, que é o preparo final da igreja. O amadurecimento do grão. A igreja precisa estar preparada. E o último processo, a ceifa, a colheita, a vindima, que é ali o retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Não sei se vocês conseguiram compreender, vocês que estão na sua casa, vocês que estão aqui, mais ou menos o que Deus, através do seu profeta, quis mostrar para aquele povo, ilustrando ali a chuva. É mais ou menos o que acontece com nós hoje e irá acontecer no futuro. E precisamos estar preparados. João Batista abriu o caminho, Jesus semeou o evangelho, a chuva temporã caiu sobre Pentecoste, ali começou a desenvolver-se a igreja. O próximo processo é o derramamento da chuva serôdia. Mas eu preciso dizer algo para vocês. A chuva serôdia, ela precisa cair para que haja colheita, para que haja amadurecimento do grão. Mas para isso precisamos buscar. E Jesus voltará. Abre suas Bíblias aí. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 14. Olha o que diz. Olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que está sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Eu não sei se vocês conseguiram compreender o texto bíblico, mas aqui está falando sobre a volta de Jesus. Apocalipse já é o ponto final da igreja de Deus aqui na terra. Lembra do processo? Preparo do solo, semeadura, irrigação com a chuva temporal, desenvolvimento da planta, preparação da igreja, enchimento de grão, chuva serôdia. E aquele que não tiver preparado na ceifa, esse ficará para trás. Infelizmente. Porque Deus, a gente precisa entender isso. Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele é juízo. E pela vontade de Deus, Ele nunca ia permitir que um filho dele se perdesse. Mas Ele dá a oportunidade para mim e para você escolher se quer ser salvo ou não. E eu quero trazer para vocês dois significados da chuva temporã e da chuva serôdia para nós nos dias de hoje. Tanto para a igreja, no coletivo, como para mim e para você, no individual. Primeiro, para a igreja.
A primeira chuva foi lá em Pentecostes, como já mencionamos aqui, no início do cristianismo. E a segunda vinda é próximo à volta de Jesus. Isso para a igreja. Para nós, a chuva temporã foi quando recebemos o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo estava atuando em nossa vida, ou atua até hoje. Estávamos recebendo a primeira chuva, a chuva temporã. É a chuva que nos faz crescer. É a chuva que faz a sementinha que foi colocada no meu e no seu coração germinar, brotar, crescendo e crescendo e crescendo. É o nosso crescimento espiritual a cada dia. Não importa quanto tempo conheçamos o Evangelho, amados. Se muito tempo ou pouco tempo. Quando conhecemos o Evangelho e aceitamos, foi porque estávamos recebendo ali gotas da chuva temporã. Aliás, a chuva temporã. Era o Espírito Santo atuando na nossa vida. E a última chuva, que é a serôdia, para nós, quando ela cair, ela irá cair junto com a igreja. Ela cairá de forma individual e coletiva. É algo maravilhoso. Cairá sobre nós a chuva serôdia, o Espírito Santo. E como eu mencionei, acontecerá coisas tremendas, maravilhosas. Aqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus testemunharão de grande maravilha. De grande maravilha. Eu quero ler aqui três citações de Ellen White que explana melhor sobre esse tema. Primeiro, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, fala assim, o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou a temporã. E ela continua, esta obra será semelhante à do dia do Pentecoste. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, que é Jesus Cristo, né? A chuva serôdia será dada em seu final para ao amadurecimento da seara. E ela fala por último, o derramamento do Espírito Santo no dias apostólico foi a chuva temporã, e o glorioso foi o resultado. Mas, e aí está aqui o que me chamou a atenção, e espero que chame a sua atenção também, mas a chuva serôdia será mais abundante. Imagine vocês, se no tempo da chuva temporã maravilhas aconteceram, imagina no tempo da chuva serôdia. Há algumas coisas que irão acontecer, alguns resultados que irão acontecer quando a chuva serôdia cair. O primeiro é a intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Lembra quando eu falei lá atrás que os discípulos eles corriam quando o negócio apertava? Quando caiu a chuva temporã, quando ali eles foram preenchidos pelo Espírito Santo, aquele medo que eles tinham foi embora, de forma milagrosa. Pedro, aquele que traiu Jesus, pregava de uma forma que o sermão dele fez 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. 3.000 pessoas. Após isso, Pedro, ele foi lançado no cárcere. Pedro correu? Não, pelo contrário. Pedro criou uma coragem tão grande, que mesmo ele sendo chicoteado ali e solto, e os soldados falarem para ele, olha, a gente vai te soltar, mas a gente não quer mais que você pregue esse Evangelho. Mesmo assim, Pedro saiu e continuou pregando o Evangelho. Houve ali uma transformação tremenda. Houve muitos milagres também, muitas curas. Em um determinado momento, Pedro estava passando na porta da sinagoga,
e tinha um mendigo pedindo esmola. E Pedro fala: amado, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Levanta e anda. E ali aconteceu um milagre. Vários milagres, não só isso, vários milagres. Várias curas. A partir do momento que o Espírito Santo desceu ali, na igreja dos apóstolos. Até a ressurreição teve. A ressurreição de Dorcas. E tudo isso, o pessoal foi testemunhando e a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E o resultado da chuva temporã foram vários milagres. A gente está vivendo esse tempo da chuva temporã. Mas precisamos, igrejas, buscar pela chuva serôdia. Esse é o momento. Nunca mais do que antes. Nunca, olha, a gente precisa buscar de uma forma nunca vista, porque esse é o momento de buscar a chuva serôdia. A gente só vai ter capacidade de enfrentar os finais do tempo se a gente buscar a chuva serôdia. Ellen White fala em um dos seus livros que algumas pessoas que já buscam ali incessantemente pela chuva serôdia, pelo derramamento do Espírito Santo, têm recebido gotas dessa chuva. E olha, vou falar para vocês que nos tempos que estamos vivendo, a gente tem testemunhado, sim, de gotas da chuva serôdia. Eu não sei quem aqui esteve ontem, lá na programação da escola, mas quem esteve pôde ver, pôde sentir, pôde presenciar gotas da chuva serôdia. Uma linda festa batismal e pessoas se entregando a Jesus através da mensagem, através do testemunho. A chuva serôdia, amados, precisamos pedir para podermos enfrentarmos o que há de vir. Coronavírus, desculpe falar para vocês, irmãos, é fichinha, é coisa pouca, pelo que vamos passar nesses últimos tempos. A minha força, a sua força, não é nada para poder enfrentar esses problemas. O derramamento do Espírito Santo através da chuva serôdia era para enfrentarmos todas essas dificuldades que vai nos assolar. E se você e eu não tivermos preparado, tenha certeza, quando Jesus vier, você vai ficar. É triste, mas é a realidade. Nil, mas quem receberá essa chuva serôdia? Ellen White fala aqui também. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e a promessa nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, é dadas sob condições. E aí ela fala aqui, em Atos dos Apóstolos, cada obreiro devia fazer a sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Eu não sei se você tem pedido pelo batismo diário do Espírito Santo. Mas se não tem feito, eis aqui o meu apelo. Chegou a hora de você começar a colocar o seu joelho no chão e clamar: Senhor, me batiza com o poder do Espírito Santo. Não conseguiremos pregar o Evangelho com intrepidez, com garra, com coragem, se não tivermos o Espírito Santo.
Não adianta eu estar na igreja e não pedir pelo Espírito Santo. Não adianta eu receber a chuva temporã, cruzar meus braços, sentar na igreja, me tornar um crente papa sermão e não fazer nada para a volta de Jesus, para apressar. Assim como foi os apóstolos. Ah, mas eu não tenho o dom de pregar, de cantar. Não importa. Qualquer dom que você tiver, se você colocar na mão de Deus e pedir a orientação do Espírito Santo, será usado em prol da obra do Senhor. Você precisa pedir. Você precisa apressar a volta de Jesus. Você precisa clamar pelo Espírito Santo. E assim como os nordestinos, que esperam ansiosamente olhando para os céus, aguardando a época da chuva das águas, para plantar e colher, que você também possa ter esse desejo no coração, de buscar o Espírito Santo, e apressar a volta de Jesus. Nesse momento nós iremos ouvir mais um louvor, com a nossa irmã Maíra. E ao ela cantar, que você possa abrir o seu coração, que agora mesmo você possa pedir que o Espírito Santo possa inspirar tanto o seu ouvido como o seu coração, para que essa mensagem possa te alcançar. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por
Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Queres mesmo ver Cristo voltar? Clame. Se humilhe. Peça o derramamento da chuva serôdia. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, amado Pai, não temos palavras, adjetivos para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Desde da eternidade, o Senhor tem preparado um plano para nos salvar. A sua semente do Evangelho foi pregada. João Batista preparou o caminho. O Senhor semeou o Evangelho. Os apóstolos expandiram a sua mensagem, que chega até nós hoje. Queremos te pedir que o Espírito Santo possa descer sobre os seus filhos e sobre a sua igreja, Senhor, para que possamos resistir às tribulações que iremos enfrentar no futuro. E mais do que isso, Senhor, que possamos aguardar ardentemente a sua volta e que possamos pregar o seu Evangelho também. Obrigado por tudo, Senhor. Não somos dignos, sabemos disso, mas sabemos que a sua graça nos basta. Isso já é o suficiente para nós. Derrama sobre seu Espírito sobre toda a sua igreja, os que aqui se encontram e os que estão no aconchego do seu lar. É o que nós te pedimos, sem merecimento, mas confiando no teu poder, na tua graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.